luz para o meu caminho é a tua palavra. Pare por um momento e ouça a palavra de Deus para a sua vida. Abra aí a santa palavra de Deus no livro de Atos 20, versículo 7. Deus, Ele vai falar conosco no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos pedir a Deus a bênção da palavra. Senhor Deus, eu peço que o Senhor fala conosco através da tua santa palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que através da tua palavra o Senhor venha abençoar nossa vida espiritual. O Senhor venha nos fortalecer, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Igreja, no livro de Atos 20, versículo 7, a santa palavra de Deus, ela diz assim, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem num dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Que discurso, hein? Para um pouquinho aqui, vamos entender este primeiro versículo aqui. A senhora e os senhores já viram que às vezes, meio-dia e meio, e está o apóstolo pregando. Às vezes tem domingo que ele prolonga o discurso, né? A pregação. Às vezes ele sai de casa e ele vem na igreja e volta para casa e está o apóstolo pregando. Não é assim? Às vezes prolonga o discurso, né? Pregação. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo aqui, ele começou a pregar. E a Bíblia fala que até meia-noite está o apóstolo Paulo pregando a palavra. Porque você sabe que o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Amém, igreja? Aí o apóstolo Paulo ali reunido ali, e esse dia era dia de Santa Ceia. E o apóstolo Paulo no dia seguinte ele ia ter que viajar, ele ia ter que pregar a palavra de Deus em outra cidade, porque assim, ele abria uma igreja, ele ficava um período e depois ele ia para outro lugar, ele abria a igreja, depois ele ia para outro lugar. Então, quem está pregando a palavra, quem tem um chamado para pregar a palavra de Deus é assim, um dia está aqui, um dia está em outra cidade, em outro estado, outro país e etc. E ele aproveitou que ele ia viajar no dia seguinte. Então o que ele fez? Eu vou pregar essa palavra com muita força, com muito fervor. Eu vou exortar o povo, dia de Santa Ceia. Eu vou ensinar ele. E a palavra exortar é dar palavra de ânimo. Eu vou dar uma palavra de ânimo para esse povo. E a palavra dele, vamos dizer, de 7:30 da noite até meia-noite ele pregando. Aí a Bíblia fala aqui no versículo 8, havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Quer dizer, aquele lugar estava o quê? Iluminado. Se havia muitas lâmpadas, estava iluminado. Porque aonde tem a presença de Deus, ali há luz. Porque a Bíblia fala bem claro que o Senhor Jesus, Ele é a luz, não está escrito? Então aquele lugar estava o quê? Iluminado. A senhora e os senhores lembram da época do candeeiro, na época que tinha que colocar para acender lá. Que tristeza, né? Aquele breu, né? Tudo escuro. É ruim demais. Você já viu quando acaba a energia? Meu Deus, e quando volta a energia e todo mundo começa a gritar, aquela alegria. A energia traz alegria, não traz? A luz traz alegria. Então a Bíblia fala que ele estava pregando e o lugar estava o quê? Iluminado. E ele pregando, ele exortando, e ele dando palavra de ânimo, palavra de fé. Mas por quê? Porque o povo estava ali reunido em uma só fé. Que você pode prestar atenção, a senhora ou o senhor. A pessoa ela vem na igreja e o que ela recebe da parte de Deus? Uma palavra de fé, uma palavra de exortação. Às vezes é necessária aquela palavra mesmo de conserto,
para que Deus abençoe a igreja. Então assim ele estava pregando. Aí a Bíblia fala aqui, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi o que, igreja? Levantado morto. Igreja, olha a situação, e aqui eu quero chamar a atenção da igreja, porque a palavra de Deus, ela serve para todos nós. A palavra de Deus, ela serve para mim, para a senhora, para os senhores, porque isso aqui não é a palavra do homem, de Deus. A Bíblia fala que estava todo mundo ali prestando atenção na pregação do apóstolo Paulo, só que aí teve um rapaz que ele resolveu ir para a janela. Agora você imagina, primeiro piso, segundo piso, terceiro piso. Você imagina a altura. E ele estava lá no terceiro piso. E a casa cheia. E todo mundo prestando atenção na mensagem. Mas aí, aquele jovem foi lá para a janela e sentou na janela. Se ele sentou na janela, ao mesmo tempo que o corpo dele estava ali, a mente dele já estava nas coisas do mundo. Porque se ele sentou na janela, tudo que acontece lá fora, a pessoa vê. Não é assim? Está ali a pessoa sentada na janela. Se, por exemplo, se acontece uma situação na rua e você sai assim na janela assim, você já vê tudo que está acontecendo. Agora você imagina, tá o apóstolo Paulo se esforçando, que no dia seguinte ia viajar, e o povo ali de olho na mensagem, tomando posse daquela palavra, e tá aquele jovem distraído, sentado na janela. E o que significa o sentar na janela? É quando o nosso corpo está dentro da igreja, mas os nossos pensamentos estão nas coisas mundanas. É quando a pessoa, ela está na igreja, mas até então ela está em cima do muro, que sentado na janela está dividido, né? Está igual aquele povo lá, que Elias falou: até quando vocês vão ficar em dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar? E ali chamou o povo para um desafio. E eles invocaram Baal de manhã, até meio-dia não aconteceu nada. E Elias invocou o Deus Todo-Poderoso, e Deus mandou fogo. E o povo ali se dobraram e reconheceram que Elias estava do lado da verdade. Então o sentar na janela é isso. Então nós não podemos estar dentro da igreja e ao mesmo tempo sentado na janela. A pessoa, quando está na janela, ela consegue se distrair. Você imagina, está ele pregando, e está o jovem lá sentado na janela. Então a preocupação dele estava com mais as coisas lá do mundo do que estava acontecendo dentro da igreja. De repente o que estava acontecendo dentro da igreja, para ele, não era tão importante. Por isso que ele sentou lá na janela. Então nós temos que vigiar. Nós não podemos estar dentro da igreja e ao mesmo tempo sentado na janela, se alimentando das coisas do mundo. Porque as coisas do mundo é que destrói a pessoa. Porque quando a pessoa ela está distraída, é fácil o maligno injetar na mente da pessoa que não presta, e aí é a queda da pessoa. A Bíblia fala, e você pode prestar atenção, que isso aqui foi o maligno que entrou na vida dele. Porque olha o que aconteceu. Lê esse versículo 9 novamente. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo. Ele adormeceu, adormecendo profundamente, durante o que, igreja? Prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado o que? Morto. O porquê que ele caiu e os demais estavam lá prestando atenção, estavam de pé? Porque os demais estavam ali ligados do que estava acontecendo naquele culto. E ele estava aqui o quê? Desligado. É por isso que nós temos que servir a Deus de todo o nosso coração. Nós não podemos estar desligados com as coisas de Deus.
Nós temos que estar o tempo todo ligado com as coisas de Deus. Nós temos que ocupar nossa mente com aquilo que agrada a Deus. E a mente dele aqui estava desligada. Ele estava longe. Aí quando pensa que não, ele caiu e já caiu morto. Aí diz assim no versículo 10: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando disse: não vos o que? Perturbeis, que a vida, o que, igreja? Nele está. Quando ele caiu e morreu. E aí começou aquela gritaria: ele morreu, ele morreu, ele morreu. De repente a mãe dele, o pai dele ali naquele culto, viu aquela situação. Amigos, os irmãos da época: ele morreu, ele morreu. Você sabe que quando uma pessoa cai e morre é um movimento. E ali todo mundo gritando: e morreu, e aquele alvoroço, e morreu e tal. Paulo parou o culto. Paulo desceu do terceiro andar, foi lá e abraçou ele. O que Deus quer nos dizer com isso? Para você ver que o mal aqui queria atrapalhar a igreja, queria atrapalhar o culto. A Bíblia fala bem claro que quando os filhos de Deus ali, aquela passagem de Jó, a Bíblia fala também que o diabo apareceu ali. Foi ou não foi? Apareceu ali no meio dos filhos de Deus. Então o maligno aqui aprontou, se levantou. Mas a Bíblia fala que Paulo abraçou, porque a morte veio de encontro com a vida dele. Mas a misericórdia de Deus é grande, porque aquele lugar estava iluminado. E Paulo não estava pregando a palavra de homens, Paulo estava pregando a palavra de Deus. Então o diabo pensou: eu vou vencer. Nesse culto aqui, a derrota, a fracasso. Mas se enganou, porque quando Paulo abraçou ele, na hora ele ressuscitou. Porque aonde há Deus há vida. Quer dizer, ele ressuscitou. Deus deu mais uma oportunidade para ele, ainda que ele estava ali distraído. A misericórdia de Deus é grande. Igual o filho pródigo. O filho pródigo, quando estava dentro de casa, estava bem. Mas quando ele distraiu, quando ele resolveu: eu quero conhecer o mundo, ele quebrou a cara. Mas quando ele voltou, o pai falou: esse aí estava morto. Então é motivo de festa, de alegria, porque sem o pai é morte. Quando a pessoa se distrai e abraça as coisas mundanas, é morte. Porque a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. É o que está escrito. Aí a Bíblia fala que dá para entender que o mal queria o quê? Paralisar o discurso, a pregação. No lugar da pregação, agora vamos preparar o enterro. De repente aqui, para todo mundo sair ali anunciando, dizendo: lá na igreja está lá o apóstolo Paulo pregando lá, e por lá o jovem morreu lá. O mal fez de tudo. Mas a Bíblia fala que o lugar estava iluminado. E a Bíblia fala que aquele dia era dia de Santa Ceia. E aquele dia o apóstolo Paulo estava muito inspirado, passando uma palavra de fé para o povo, uma palavra de ânimo. Para a vida de vocês tem jeito, dando aquela palavra de fé. Aí aconteceu aquela situação para atrapalhar, mas não atrapalhou, porque Paulo, cheio do Espírito Santo, abraçou e o jovem ressuscitou. Diga graças a Deus. Nós estamos em um lugar aqui iluminado. Jesus está aqui, porque aonde há luz, Jesus está aqui. Então nada vai atrapalhar, nada vai impedir desse Deus nos abençoar, nada vai nos parar, porque você sabe que existem muitas pessoas que lutam para nós pararmos, né? Para a igreja parar, mas nós não vamos parar. Aí diz aqui, ó, no versículo 11: subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhe falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se o quê? Grandemente o quê? Confortados. Então aquela noite
que poderia ser uma noite de derrota, de fracasso. Foi uma noite aonde todo o povo que estava ali viu o poder de Deus, porque assim como a morte, todo mundo, ele morreu, ele caiu, ele morreu, ele caiu e morreu, todos teve que reconhecer que Deus estava naquele lugar, porque o que Deus operou foi muito grande. E ali todo mundo teve que reconhecer: Deus está nesse lugar, Deus está no nosso meio. E é isso que nós vamos profetizar. Nós estamos com Deus, nós estamos no ambiente de pregação, nós estamos no lugar certo, e Satanás não vai envergonhar a nossa vida, não. O que está morto de repente na vida financeira, na saúde, na família, naquela área, Deus pode muito bem ressuscitar aquilo que está dando errado. Deus tem poder de fazer isso. Agora nós temos que vigiar muito, igreja, porque você sabe que nós estamos vivendo um período onde há muitas pessoas que elas estão distraídas, elas estão sentadas na janela. E quando a pessoa está sentada na janela, o que chama atenção para a vida dela é as coisas do mundo. Você quer ver um exemplo bíblico, conhecido, que nós já meditamos não sei quantas vezes, quando era para Davi ir para a guerra. Era para ele ir para a guerra e ele não foi para a guerra. E ele ficou lá no palácio. Ele estava distraído. Quando ele viu a mulher do seu soldado tomando um banho, ele, com a sua distração, com a sua mente vazia, ele desejou, mandou chamar, deitou com a mulher, engravidou a mulher mandou avisar que estava grávida, depois colocou o marido à frente da guerra, ele causou a morte do marido, depois o menino nasceu, depois o menino do pecado morreu e desgraçou tudo. Resumindo, a mente vazia, sentado na janela, era para ele estar guerreando, ele parou de guerrear. Quantas pessoas, igreja, que era para estar guerreando conosco e elas pararam? Porque o maligno, ele criou essa situação, aí está essa situação, aí a pessoa está sentada na janela, aí a pessoa, eu não posso mais buscar Deus, eu não posso mais adorar a Deus, eu não tenho tempo mais. Quer dizer, o maligno criou uma situação e ela caiu. Porque a Bíblia fala que quem é de Deus, o diabo não toca. Não está escrito? Então, igreja, nós temos que vigiar e nós temos que estar 100% com esse Deus. Nós não podemos estar dentro da igreja e ao mesmo tempo sentado aonde? Na janela. Para nós não cairmos e morrer na fé. Porque quando a pessoa cai, ela morre na fé. Quando ela cai, ela morre na fé. E não existe nada mais importante, igreja, do que esse Deus. É a fé que muda a nossa vida. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo começou a pregar em meia-noite e ressuscitou o menino, e está ele pregando, e está ele participando da ceia com o povo. Então esse é o segredo. E interessante que a Bíblia só fala desse jovem. A Bíblia não fala que os demais cansaram, adormeceram. Então nós não podemos aceitar o cansaço espiritual. Eu estou cansado, não. Eu estou vivo, eu estou de pé. Feche os seus olhos, por gentileza, que nós vamos fazer uma oração e nós vamos clamar a esse Deus, pedindo a Deus uma resposta. E nós vamos falar para esse Deus: meu Deus, eu não aceito cansaço, eu não aceito, meu Deus, me entregar. E a vitória de todos aqueles que crê, todos aqueles que não aceitam derrota, fracasso, porque Deus é conosco. Existe um Deus na nossa vida, existe um Deus que pode mudar toda a situação. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas dessa vida
quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Adora Ele. Não temas, segue adiante E não olhes para trás. Mas segura na mão de Deus e vai. Segura nas mãos desse Deus, Essa igreja. jornada É pesada. pesada E se te cansas na caminhada. Toda igreja. Segura na mão de Deus e vai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós seguramos nas tuas mãos, Pai. E nada nesse mundo, meu Deus, irá nos distrair, Senhor. Porque o mal faz de tudo para distrair o homem de Deus, a mulher de Deus. Porque o mal luta para ver a queda de uma pessoa que está servindo a Deus. Mas em nome do Senhor Jesus, o maligno, meu Deus, não vai ter esse prazer de ver a queda dessa igreja. Porque aqui estão os filhos de Deus, as filhas de Deus. Mas no nome do Senhor Jesus, através dessa palavra, nós vamos vigiar mais. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Pai, que o Senhor abençoe aqui esse caminho, Senhor. Porque está escrito na tua santa palavra: e ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fala para Deus: eu não aceito ficar tomando um remédio controlado. Eu não aceito a insônia. Eu não aceito a depressão. Eu não aceito a minha vida amarrada. Está escrito que existe um bom caminho e o imundo não passará. O imundo são os problemas. Fala para Deus que todo mal cai por terra, que todos os problemas caem por terra, porque maior é o Senhor na minha vida. E o Senhor, meu Deus, manifesta o teu poder e vai arrancando da vida dela, dos caminhos dela, tudo que não provém do Senhor. Arranca agora essa diabetes, arranca agora essa osteoporose, arranca agora o bico de papagaio, a leucemia, o câncer de próstata, o câncer de mama, essa dor de cabeça constante. Vai arrancando agora essa amarração da vida dessa pessoa. Vai removendo agora essa dor de cabeça constante. Vai arrancando agora tudo que não provém do Senhor da vida dessa pessoa. Levanta as suas mãos para o céu, por gentileza, meu Deus, e consagra agora as mãos do teu povo. E pela fé, meu Deus, quando nós colocar as mãos no alto da nossa cabeça, tudo que não provém do Senhor vai sair. Repita assim: em nome do Senhor Jesus, queima agora, meu Deus, todo mal que tem se levantado contra a minha vida, seja queimado. Eu não aceito a fraqueza espiritual, eu não aceito a doença, eu não aceito a minha vida amarrada. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de inveja, olho gordo, macumbaria, feitiçaria, toda obra das trevas, pela minha fé, quando eu tirar minhas mãos, vai sair agora, agora, todo mal, em nome do Senhor Jesus. Joga a mão e diga: sai todo mal, toda amarração sai, e não volte nunca mais, no nome do Senhor Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar
acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. Recaio em tua graça, recaio de novo em tuas mãos. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, 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 em teus braços é o meu descanso,
descanso. Domingo, na Igreja Mundial do Poder de Deus, no centro de Jaru. Domingo vai ser muito forte. O grande domingo do encontro com Deus, onde os enviados pelo apóstolo Valdemiro Santiago, bispo Paulino e pastora Marta estarão clamando a Deus por sua vida, às 8 horas da manhã e às 7:30 da noite. E Deus vai fazer tantas maravilhas na sua vida que não vai ter tempo para contar. Venha receber o fortalecimento espiritual para a sua vida. Católicos, espíritas, evangélicos, tendo ou não religião, você é o nosso convidado. Todos que pisarem aqui serão abençoados. Avenida Padre Adolfo Roll, 1894, no centro de Jaru. Igreja Mundial do Poder de Deus. A mão de Deus está Só quem aqui. tem raiz aguenta chorar o que eu chorei. Se você tem sido abençoado com essa programação, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações pelo YouTube assim que postarmos o próximo vídeo. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, porque eu creio que grandes coisas o Senhor já tem feito em nossas vidas.